amigos, 1h com mais 58 minutos. Já estamos na quinta-feira, 27 de novembro de 2014, apresentando o programa especial do Atlético, o campeão da Copa do Brasil. Um título inédito para o Clube Atlético Mineiro. Foi um 26 de novembro histórico para a massa. O último título conquistado na era do presidente Alexandre Calil. E tudo isso começou no dia 27 de agosto. O Galo iniciava a sua jornada rumo à conquista deste título inédito da Copa do Brasil. Como o time disputava a Copa Libertadores, só entrava na Copa do Brasil na fase oitavas de final. A estreia foi contra o Palmeiras. Jogo no Pacaembu, assistido por 19 mil torcedores. A partida era considerada festiva pelos torcedores palmeirenses, que ainda comemoravam o centenário do clube, celebrado um dia antes. Mas o Atlético não quis saber do clima de festa, entrou em busca da vitória e a encontrou através dos pés de Luan. Eram 25 minutos do segundo tempo e o show de bola, Milton Naves, narrava desta maneira o primeiro gol do Galo na Copa do Brasil 2014. Vai, Cosuel, dominou, entrou, cruzou, cabeçada, gol, é 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 gol. Eletrônico registra 2 horas em Belo Horizonte. Vamos em frente. No jogo de volta, o Palmeiras literalmente caiu no horto. O Atlético, que podia até empatar a partida que garantiria vaga na fase quartas de final, venceu novamente o time paulista, dessa vez por 2-0. O placar foi definido ainda no primeiro tempo e rapidamente. O zagueiro Gemerson marcou de cabeça aos 12 e fez Atlético 1-0. O Palmeiras nem teve tempo de esboçar uma reação. A torcida ainda cantava o hino quando Luan, logo depois, aos 16 minutos, fazia o segundo gol. Na voz do Enio Lima, o garoto que marcou os gols do Galo, selando a classificação para a fase quartas de final. Tô sentindo que hoje o show vai desencantar. Aí tomando posição pelo lado esquerdo, agora Dátulo vai erguendo o tumulto. Vamos que vamos, Galo, pra cima deles, Galo. Dátulo espera a autorização do árbitro, vai erguer na grande área, autoriza, o árbitro partiu, ergueu na boca, agora a cabeçada.
2h04. A Itatiaia está apresentando o programa especial Atlético, campeão inédito da Copa do Brasil. Vamos em frente. Veio a fase quartas de final. E foi na Arena Corinthians, no dia 1º de outubro, que a Copa do Brasil começou a ganhar contornos dramáticos para o Atlético. No duelo entre alvinegros, o Corinthians levou a melhor. Venceu o Galo por 2-0. Gols de Paulo Guerreiro e Luciano. Para conquistar a vaga, o Atlético precisava da vitória por 3 gols de diferença. Um novo 2-0 levaria a decisão para os pênaltis. No fim da partida em São Paulo, os jogadores atleticanos tinham noção das dificuldades que iriam enfrentar no jogo de volta, mas deixavam claro que continuavam acreditando na virada. É o que dizia Diego Tardelli. Vamos continuar acreditando, porque 2-0 a gente consegue inverter. Foi o que eu falei, se fizeram 2 gols aqui, e a gente tem totais condições de fazer 2-0. No dia 15 de outubro, o cenário no Mineirão era propício para a realização de um milagre. 32 mil pessoas entoavam o canto que virou o segundo hino do Atlético, o famoso Eu Acredito. Mas aos 4 minutos, e logo aos 4 minutos, foi o Corinthians que abriu o placar outra vez com Paulo Guerreiro. Com o gol sofrido, o Atlético precisava fazer 4 para seguir na Copa do Brasil. Ciente de que o tempo era inimigo, os jogadores não tiveram mais tempo de se abater e foram em busca da classificação na garra e na vontade. Amparado pela torcida e apoiado pelo talento de Guilherme, o Atlético conseguiu a virada ainda no primeiro tempo. Luan empatou aos 23 minutos. E Guilherme, aos 31, virava para o Galo, que foi vencendo para o vestiário. No segundo tempo, o Atlético intensificou a busca pelo gol. Aos 15 minutos, Carlos mandou uma bola na trave. O Corinthians tentou usar o contra-ataque, mas não conseguia concluir. Quem tinha que balançar a rede era o Atlético e foi isso que aconteceu. Guilherme, aos 29, fez o 3º gol, incendiando o Mineirão de muita esperança. A partir daí, foram eternos 17 minutos. Até Ed Carlos fazer o 4º e carimbar o passaporte rumo à semifinal. O Caixa Mário Henrique narrava assim os gols emocionantes que classificavam o Galo para a fase semifinal. Mário Henrique. E volta na direita e volta para Marcos Rocha. O Atlético tenta o gol de empate. Vai, Galo. Atenção, bola para Tardelli. Tardelli dominou, puxou a tabela. Vai para Carlos. Carlos domina e volta o lance para frente, garoto. Olha o lançamento de bola para o Luan. Caixa! Chegou, ela entrou e balançou nas redes aqui do Mineirão, bica, bicudo. Olha lá o Dátulo, escapuliu de novo, lançou, era pro Tardelli, sai daí que você tá impedido, Tardelli. Ela voltou pro Marcos Rocha, pro Dátulo, aí pra Guilherme, bateu, vai entrando, Caixa!
vibrando com esses gols, o bairro Copacabana, o Betinho, Roberto Leles, voltando do Mineirão. E depois do milagre no Gigante da Pampulha, o atleticano passou a acreditar em quebras de tabu. E no dia 29 de outubro, colocou fé em uma vitória sobre o Flamengo no Maracanã, onde o Galo não vence desde a sua reinauguração. Os mais pessimistas, no máximo, imaginavam um empate. Mas não foi assim. O Flamengo fez valer o seu mando de campo e os mais de 40 mil rubro-negros no Maracanã saíram satisfeitos com os 2-0 que o time carioca aplicava sobre o Atlético. Cáceres e Chicão marcavam para o Flamengo. Os milhares de atleticanos presentes no Maracanã pareciam inertes diante da situação que se repetia. Os jogadores reconheceram que fizeram uma partida abaixo da média, mas mantiveram o discurso que, com o apoio da massa atleticana, iam virar o jogo no Mineirão. No fim da partida no Maracanã, o atacante Diego Tardelli voltava a demonstrar otimismo. Que a gente tem totais condições de voltar a fazer o placar novamente, fazer gol no Mineirão. Então, não tem nada acabado ainda. 2h12. Era o dia 5 de novembro. Mais de 41 mil pessoas também acreditavam em mais uma virada histórica do Atlético. Os flamenguistas também marcaram presença em bom número no Mineirão. Eles vieram com a vantagem na mala, os atleticanos vinham com a esperança no coração. Para os torcedores, era proibido duvidar do Atlético. Enquanto há jogadores lutando dentro do campo, a gente acredita e tenta empurrar eles. Isso é ser atleticano. Olha, eu sempre acredito no Galo, ele vai virar, tem todas as condições de virar esse jogo. Não é milagre, é Atlético. Então, partindo desse princípio, a gente acredita em qualquer coisa. E vou falar mais uma. Eu, Giovani, aqui, eu sou campeão da Copa do Brasil, foi contra o Corinthians. O Galo vai virar, eu acredito. E foi mais uma vez emocionante, dramático. Se não fosse assim, não seria Atlético. O Galo, durante os 30 primeiros minutos de jogo, pressionou o Flamengo e foram muitas bolas na trave. Boas defesas do goleiro Paulo Vitor. Mas, em uma desatenção da defesa atleticana, o Flamengo abria o marcador com Everton aos 34 minutos do primeiro tempo. O silêncio após o gol durou cerca de 30 segundos. Tempo suficiente para o torcedor tomar fôlego e voltar a empurrar o time com a velha e boa trilha sonora do Eu Acredito. Não houve pausa para o baque com o gol sofrido. E aos 41 minutos, o Atlético empatava o jogo com um gol de Carlos. A virada veio no segundo tempo, quando Michael Suel marcou o segundo aos 12 minutos. O terceiro gol demorou a sair. Com o Flamengo todo recuado, o Atlético sofria para levar a bola ao ataque. Coube ao argentino Jesus Dátolo furar o bloqueio flamenguista e fazer o terceiro aos 36 minutos. O tempo foi piedoso com o torcedor atleticano e o gol da classificação veio apenas 4 minutos depois, nos pés de Luan. Na voz do Caixa Mar Henrique, mais um milagre atleticano na Copa do Brasil. Mário Henrique. Bola batida na boca do gol, tirando de cabeça. Cáceres, que levou o cartão amarelo. Ela volta ali pelo setor de meio campo, dominada pelo setor esquerdo pro Douglas Santos. Ele vem para a tentativa de cruzamento, jogou na boca do gol. Caixa!
faz o primeiro de mais 3 que precisa aqui no Mineirão. Olha a bola ali pro Luan, dominou, caminhou, vai bater pro gol, vai do Luan, grande jogada, pintou pro Michael Suel. Caixa! Senhora da Aparecida. Essa não tinha jeito, ele sozinho na pequena área e guardou no canto esquerdo. Aí, menino. Abriu pro Dátulo, vai fazer, bateu, caixa! Você vai ter que aguentar mais 10 minutos com o Galo fungando no teu cangote, Mengão. Passou o Luan, caixa! Esse bobo preto e branco, aos 40, Luan faz 4-1, o Galo está com um pé na final, grande Abra. Tudo sofrido, Mário. 2h19, Independência, vamos pro Horto, Cláudio Rezende, fala Rezende. Muito bem, voltamos a falar aqui da Arena Independência e a festa da comissão técnica, jogadores, familiares será mesmo fechada, restrita, inclusive não tivemos acesso aqui na chegada do ônibus que trouxe a delegação, alguns atletas também nos carros particulares. O que a gente pode destacar é que, a pedido da Polícia Militar de Minas Gerais, a festa foi restrita, sem a presença dos torcedores, que acompanharam aqui do Horto, com 3 telões de alta definição, a conquista do Atlético no Mineirão. Depois, os torcedores que estavam por aqui foram para a Praça 7. E aí a Praça 7 continua lotada e vai longe essa comemoração dos atletas, restrita aqui no palco, que fica logo acima dos vestiários da Arena Independência, repito, sem o acesso da imprensa aos jogadores, comissão técnica e familiares. Para a Rede Itatiaia, aqui diretamente do Independência, repórter Cláudio Rezende. Bom dia a todos. Bom dia para você também, Cláudio Rezende. 2h20. Então está esclarecido que a festa do Atlético acontece sim na Arena Independência, mas festa fechada para a comissão técnica, diretoria e jogadores. Torcida e imprensa não tem acesso. O Galo comemorando o título inédito da Copa do Brasil nesse momento no Horto. Enquanto que na Praça 7 são milhares e milhares de atleticanos fazendo uma grande festa. Vamos em frente. Estava escrito que a final da Copa do Brasil seria mineira. Comprovando o ótimo momento do nosso futebol,
No dia 12 de novembro, Atlético e Cruzeiro escreveram seus nomes na história do futebol brasileiro e realizaram uma final histórica da Copa do Brasil. O maior clássico de todos os tempos por uma competição nacional decidindo um título. O Atlético não abriu mão da Arena Independência, mandou seu jogo no Horto. Um público de 18 mil torcedores, todos atleticanos, testemunharam esse confronto épico para Minas Gerais. Ao soar o apito inicial, o Galo agiu como dono da casa e foi pro ataque. O Cruzeiro sentiu o baque, acusou o golpe. Luan abriu o marcador para o Atlético logo aos 8 minutos. Foi a vez da massa ir ao delírio. No segundo tempo, ao contrário do que se esperava, o Atlético não acusou cansaço e manteve a pressão. Não demorou muito para o segundo gol aparecer aos 13 minutos. O argentino Dátolo marcou o gol que sacramentava a vitória atleticana. A história tinha virado. A vantagem agora era atleticana. Ainda que o segundo jogo fosse no Mineirão, ainda com toda a polêmica fora de campo, o Atlético estava com uma mão na taça. O vibrante Alberto Rodrigues e o caixa Mário Henrique narravam assim os gols da vitória do Galo no jogo de ida da grande decisão da Copa do Brasil. Prepara-se Marcos Rocha pela ponta direita para fazer a cobrança de arremesso formal. Já na sua bola na grande área, a bola pingou de cabeça, faça agora de qualquer maneira. Rodrigo tocou para fora dela, voltou, outro cruzamento na grande área, cabeçada do Inter. Atenção, Rocha na cobrança do lateral, jogou, Carlos dominou, bola batida, caixa. Tinha que ser aos 13 da etapa complementar. No quarto lateral aqui da direita, a bola jogada na grande área, ajeitada pro Dátolo, na pequena área, na entrada do salão de festas, ele mandou a borrachada com a perna esquerda, ela passou embaixo do quadro e foi pro fundo do barbante. Bica bicudo, Galo 2-0, aumenta a vantagem, Roberto. 2h24, a Itatiaia está apresentando o especial Atlético, campeão inédito da Copa do Brasil. Esta noite, 14 dias depois, Atlético e Cruzeiro se reencontraram. Dessa vez no Mineirão, com maioria cruzeirense. Mais de 39 mil torcedores acompanharam em loco a decisão. Um clássico, um super clássico, um mega clássico que reuniu os dois melhores times do país no momento e que colocou Minas Gerais no topo do futebol brasileiro. O Cruzeiro tinha obrigação de vencer, mas foi o Atlético quem ditou o ritmo. O time alvinegro não se acomodou atrás da vantagem conquistada na partida de ida e foi para cima do rival, com a força e a vontade de quem queria logo colocar as duas mãos na taça. O gol era questão de tempo e veio com Tardelli, Diego Tardelli, de cabeça, aos 47 minutos do primeiro tempo. Veio a etapa final e o Atlético administrava o resultado. Faltava pouco e a massa já estava em contagem regressiva. Era o fim de 26 anos de espera
para a conquista da tão desejada Copa do Brasil. Um outro título nacional que faltava na galeria da sede em Lourdes. E quando finalmente o juiz, o paulista, Luiz Flávio de Oliveira, apitou o fim da partida, a torcida, em minoria no estádio, fez festa, soltou o grito que estava entalado na garganta. O Atlético é, finalmente, campeão da Copa do Brasil. O Caixa Mário Henrique emocionou assim milhões e milhões de atleticanos mundo afora. Mário Henrique. Dátulo vai tomando posição 47. Estamos entrando na última volta do ponteiro do primeiro tempo. Atenção, escanteio, Dátulo direto. A zaga corta de cabeça, afasta. Ela volta para Marcos Rocha, voltou pro Dátulo na boca do gol, Tardelli. Caixa! O cruzamento da direita veio para Tardelli. Ele tinha condição na pequena área, na entrada do salão de festas. Ele meteu de cabeça pro fundo do barbante. Aos 47 da etapa inicial de jogo. Pode ser o gol do título. Pode ser o gol do título. Do escanteio pelo lado esquerdo. Dátulo bate tanto escanteio. E aí não houve o lançamento direto. Voltou para ele Dátulo, cruzamento perfeito. Apareceu Tardelli, explodindo o coração alvinegro de alegria. De cabeça, Tardelli mandou a bola pro fundo do gol. Explode o coração alvinegro de alegria. Tardelli, Galo 1 a 0. E apita o árbitro. O Galo é o campeão da Copa do Brasil 2014. Mais um título inédito pro Galão querido. Depois da Copa Libertadores da América, depois da Recopa, o Galo dá sua torcida no final de 2014 esse grande presente à Copa do Brasil. Oh, meu Deus do céu, hoje não foi tão sofrido assim. O Galo deu show e conquista o título inédito. Parabéns, Galão querido. Parabéns à massa atleticana que em menor número deu show aqui no Mineirão. É o Galo campeão da Copa do Brasil em 2014. 2h30 no registro pontual do sinal eletrônico da sua Itatiaia. E o segundo jogo da final da Copa do Brasil, no Mineirão, teve público de 39.783 torcedores. Apitou o paulista Luiz Flávio de Oliveira, auxiliado por Marcelo Carvalho Vangassi e Emerson Augusto de Carvalho, também de São Paulo. O Atlético foi campeão pela primeira vez da Copa do Brasil com Vitor, Marcos Rocha, Léo Silva, Gemerson e Douglas Santos. Leandro Donizete, expulso. Rafael Carioca, depois Pierre. Dátulo, Luan, depois Maico Suel. Diego Tardelli, depois Eduardo e Carlos. Técnico, Levir Coupe. Assistente técnico, Luiz Mater. Também participaram da conquista alvinegra os goleiros Giovani e Wilson, os zagueiros Edi Carlos e Thiago, o lateral Pedro Botelho, o volante Josué, os meias Paulinho e Dodô,
e o atacante Marion. Presidente Alexandre Calil, que na próxima terça-feira entrega o cargo a Daniel Nepomuceno. Sai vitorioso o presidente Alexandre Calil, deixa para a massa uma Copa do Brasil, uma Recopa e uma Libertadores. 3 conquistas inéditas. Recoloca o Atlético na prateleira de cima do futebol sul-americano. Diretor de futebol Eduardo Maluf, preparador físico Carlinhos Neves, Chiquinho, treinador de goleiros. Os médicos Rodrigo Lasmar, Marcos Vinícius, Otaviano Oliveira. Os assessores de imprensa Domênico Berg e Cássio Arregui. O folclórico massagista Belmiro. A toda a massa atleticana, a toda a família alvinegra, os parabéns da Itatiaia pelo título de campeão da Copa do Brasil. E assim chegamos ao fim com este especial do Atlético, campeão inédito da Copa do Brasil. Redação, produção e edição de Kelly Souza. Revisão, Michel Ângelo e Fabrício Calazans. Coordenação de esportes, Úrsula Nogueira. Parabéns, massa! Comemore! A festa é toda pra você. Na sequência, aqui na Itatiaia, Zé Carlos, porque você sabe, a Itatiaia é a dona da noite. Obrigado por escolher a Itatiaia. Um bom dia e o principal, galera, sempre na alegria e na tristeza, na vitória e na derrota, fiquem com Deus.